Shalom pessoal, aqui é a professora Vivian Lopes e hoje eu quero falar com vocês sobre livros respeitáveis e um número bastante famoso, que é o número π. Essa obra aqui, Temas e Problemas Elementares, da Sociedade Brasileira de Matemática, esses autores, Elon Lima, Paulo Carvalho, Eduardo Wagner e Augusto Morgado, fazem um comentário sobre o número π e a Bíblia. Vamos ver? Aqui, ó. Certo? Então eles estão perguntando, né? Você sabia que o número π está na Bíblia? E o texto que esses autores tão respeitáveis se referem é 1 Reis 7:23. Vou falar um pouquinho antes sobre esses autores. O Elon é uma referência na formação de matemáticos no Brasil, autor de muitos livros, leitura obrigatória no curso de análise das universidades. E, com exceção do Morgado, eu conheço todos os outros três, os cursos que eles deram. Eu participei de várias edições em nível nacional, responderam minhas questões online. Eu guardo, inclusive, com muito carinho, e-mail muito respeitoso do Dr. Elon para mim. Então vamos lá. O texto que ele se refere em 1 Reis 7:23 em que o rei Salomão ele estava construindo uma estrutura magnífica em Jerusalém, sem paralelo no planeta, o templo de Deus, o templo de Jeová, certo? Então ele viveu mais de 900 anos antes de Cristo, o filho do rei Davi. Ele estava construindo um objeto muito lindo, que era um mar de fundição que ficava superposto sobre esculturas de bois. E diz assim o texto: fez também um mar de fundição redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 a altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Então vamos ilustrar o que está acontecendo. Então o número π, ele dá uma medida da perfeição da redondeza de um objeto, vamos dizer assim. Então eu tenho aqui esse objeto, então se eu pegar a medida desse aro aqui e dividir por essa distância aqui, de uma borda até a outra, né, o diâmetro. Então, se eu divido o perímetro pelo diâmetro, o resultado é sempre um número muito próximo de 3, né, 3,14. Quanto mais redondo, né, mais se aproxima do número π. Ok? Então, esse valor ele não está explícito aqui, mas as medidas que são dadas nos mostram que eles conheciam esse valor. Então, você tinha 30 a medida da circunferência, 10 côvados o diâmetro, então dá 3. Então o valor de π na Bíblia, o π está na Bíblia, e é 3. É o que eles conheciam. E é um relato, a Bíblia nos dá esse relato histórico, né, um documento histórico, mais de 900 anos antes de Cristo, se conhecia o valor de π lá em Israel. Embora não tivesse esse nome, certo? Esse nome, se vocês procurarem, vocês vão achar. Veio com Euler, 1737. Curioso, a NASA, ela usa o número π com 15 dígitos, né, para os seus cálculos lá para lançamento de foguetes. Hoje, quando esse livro aqui foi lançado, eles já estavam em bilhões de casas, 5 bilhões de casas decimais, eles já conheciam o valor de π. Não existe computador no mundo que seja capaz de armazenar um número infinito. Você precisa de muita capacidade de processamento e de armazenamento. Como você vai armazenar o que é infinito? Não tem como. Mas hoje eles já conhecem com pelo menos 22 trilhões de dígitos. 3, mais 22 trilhões de dígitos. Então eles se perguntam, né, será que a partir de um certo momento esse número vai começar a se repetir? Não, não vai. Será que existem alguns números que aparecem com mais frequência do que outros? Enfim, o número π ele é muito famoso porque ele aparece muito na natureza. No nosso corpo nós temos muitas razões e proporções na natureza, no universo. Então esses números que estão sempre aparecendo, eles acabaram recebendo nomes especiais. O π é um deles. E o que eu quero ressaltar de tudo isso, então, que se em uma obra tão respeitável, né, de autores tão respeitáveis, Dr. Elon não está mais entre nós, já partiu, mas o legado dele, né, é muito grande.
eles citam esse texto como um texto respeitável, né, um relato histórico. Então, a mesma Bíblia que é respeitável para fazer esse relato, ela é respeitável em todos os outros relatos. Desde a criação, a seriedade desse relato, que não tem paralelo com nenhum outro, né, inclusive na história judaica, né, tem gente fazendo o contrário, né? É porque eles acreditavam, né, que a Terra era redonda, então eles escreveram assim. Então eles acreditavam porque foi revelado primeiro, né? Por isso que eles acreditavam, porque você não tem como observar, ainda mais naquela época, isso é muito recente, você conseguia observar fora da Terra, né? Então ela diz com seriedade o relato da criação, as boas novas para o ser humano. Você não precisa ficar nesse estado de decadência. E o que vai acontecer com a Terra? Ela vai ser destruída, vai haver um julgamento e vai haver novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E só quem é justo, quem foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus, que fez o sacrifício perfeito por nós, é que vai entrar nessa nova fase do universo. O mal não vai entrar. E ela é tão fidedigna nesse ponto quanto foi fidedigna para dar as medidas da construção que o rei Salomão estava fazendo, como um documento histórico, certo? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Shalom, fica com Deus, tá bom?